Olá, pessoal do 15 Minutos de Vida. Eu quero agradecer a você que tem visto os vídeos, que tem comentado, que tem expressado a sua opinião, ou pessoalmente, porque me conhece, ou por algum comentário, ou até pelos vários pedidos de adição no Facebook. Eu quero agradecer a você e quero pedir que você divulgue, que você abrace essa ideia e que divulgue o reino, porque o objetivo do 15 Minutos de Vida é divulgar o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, porque essa é a função nossa enquanto igreja. Amém? Na última votação que nós tivemos, o vídeo campeão foi homossexualismo, segundo a Bíblia, e tiveram outros dois tópicos também, que foi vinho novo em odres novos e a lei de Moisés nos tempos da graça. Eu pensei em gravar primeiro a lei de Moisés nos tempos da graça, mas é um assunto bastante complexo. Não que vinho novo em odres novos não seja, a Bíblia toda ela tem bastante complexidade, bastante riqueza, porque é a palavra do nosso Deus. Mas eu quero compartilhar com você hoje, nesse vídeo, vinho novo em odres novos. E para isso, nós vamos lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 14. Mateus 9, 14, que diz assim: Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista chegaram ao pé de Jesus, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Presta bem atenção no versículo 16. A partir desse versículo: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo, vamos de novo, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? O que Jesus está nos falando aqui nessa passagem? Os discípulos de João e os fariseus jejuavam regularmente, segundo o jejum da lei de Moisés. E os discípulos de João Batista, chegam até Jesus e falam: Senhor, por que nós e os fariseus jejuamos regularmente e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus Cristo, como sempre, traz uma resposta que nos faz pensar. Certo? Aqui ele fala: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ou seja, a igreja de Cristo, ela é filha das bodas do Cordeiro. Certo? Nós somos filhos das bodas. Nós esperamos esse grande dia em que Jesus Cristo vai encontrar com a sua noiva e vai nos levar para habitar com Ele nas moradas celestiais que Ele está construindo, como diz lá em João 14. Certo? Então nós não temos, os discípulos não tinham como andar tristes enquanto Jesus Cristo estava na presença terrena ali com eles. Correto? Então, não há como andar triste enquanto Jesus Cristo estava ali com eles em carne. Aí Jesus Cristo vem e fala: enquanto o esposo está com eles, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, versículo 15, enquanto o esposo está com eles?
Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ele está se referindo ao momento em que Jesus Cristo é levado aos céus e fica, como está hoje, vivo à direita de Deus para interceder por nós. Ele diz: nesses dias, aí então os meus discípulos jejuarão. Então aqui a gente está vendo muito mais do que um jejum. Jesus Cristo está estabelecendo aqui uma diferença forte entre o modelo religioso da lei de Moisés e entre o modelo de relacionamento com Deus segundo a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. E essa diferença ela fica bem expressa com o jejum. O jejum antigo era por aflição de alma, era para declarar a Deus quão pecadores eram aqueles que estavam debaixo da lei, era para expressar desespero de alma por alguma causa, para que Deus respondesse, correto? Era para algum propósito, para sair para uma batalha contra uma grande nação, então todos declaravam aflição de alma através do jejum. Era com o objetivo de se ter alguma resposta de Deus, alguma mudança de quadro para com Deus. Esse era o jejum da lei. E no caso dos fariseus, era com o objetivo também de mostrar para os outros o quão espirituais eles eram. Era com o objetivo de mostrar: olha, eu cumpro a lei, eu jejuo. Está vendo o meu rosto desfigurado? Está vendo que eu estou magro? Está vendo o meu desespero? É porque eu estou jejuando. Se a gente for lá para Mateus 6, a gente vai ver que o jejum, segundo a graça, não tem nada a ver com isso. Certo? O jejum que Jesus Cristo vem trazer, ainda Jesus Cristo vivendo debaixo da lei, ele vem dizer: olha, vocês estão cumprindo a lei errado, porque o jejum não é para isso. E aqui, quando o discípulo de João vem perguntar acerca do jejum, Jesus Cristo abre uma amplitude de visão tremenda. Nos dá uma amplitude de visão tremenda. Ele diz que não é possível, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Pare para pensar o que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando o seguinte: não adianta montar uma igreja, não adianta viver a realidade de igreja com um modelo de rito mosaico. O que você está falando, Daniel? Não adianta eu receber a Jesus Cristo para viver uma religião onde existe um templo feito por mão de homens, onde existe um corpo clérigo, onde existem sacerdotes de carne e osso, que são dotados, entre aspas, de um ofício sublime, porque estão numa posição diferenciada dos demais, e aí aqueles sacerdotes são os que ligam o restante da população a Deus. Não adianta receber Jesus Cristo assim, porque isso é vinho novo em odre velho. O que você receber de revelação de Jesus Cristo no sistema religioso mosaico, no sistema religioso da lei, vai ser perdido. Jesus Cristo é para ser vivido com novidade de vida. Que novidade de vida é essa, Daniel? Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do Senhor. Pega o Novo Testamento, amado, estuda. Vê quantas vezes você vê repetida no Novo Testamento a palavra templo, em termos de templo feitos por mãos de homens, como habitação de Deus, como lugar onde Deus recebe oração, como lugar específico onde Deus recebe oração. Pega o Novo Testamento e vê se havia, nas reuniões da igreja do Novo Testamento, uma pessoa só que falava e que ministrava e que ligava o povo a Deus, e aquele ali era o ministro. Pega o Novo Testamento e verifica, querido,
se as reuniões deles eram como as nossas? A igreja foi se legalizando, digamos assim, ao longo dos séculos. A igreja de Jesus Cristo foi abraçando a lei e colocando a revelação de Jesus Cristo, que é o vinho novo, num odre velho, cheio de fermento. Sabe, Jesus Cristo fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de religiosidade coloca tudo que Jesus Cristo revelou a você a perder. É isso que Jesus Cristo está falando de vinho novo em odres novos. O modelo de igreja que vivemos é um modelo de odre velho. E pense quanto vinho novo ao longo da história da igreja, e eu vou falar de Brasil, porque é a história que eu conheço. Pense, renovação dos dons espirituais, que é o movimento pentecostal. Depois do movimento pentecostal veio a visão celular. Depois da visão celular veio o movimento apostólico. Certo? Isso em nível mundial também, sem dúvida. Tudo isso é vinho novo, mas acaba se perdendo porque é posto num odre velho. Um odre velho que é comandado por sacerdotes que vivem um legalismo pintado de nova aliança, que vivem uma aliança mosaica pintada de Novo Testamento. E por que o vinho novo se perde? Porque entra a vaidade humana, porque entra a manipulação, porque entra o controle do poder aquisitivo, porque aí faz-se da igreja de Jesus Cristo uma grande e poderosa máquina de poder, manipulação e controle de massa de manobra. Odre velho. Enquanto nós insistirmos em colocar a revelação de Jesus Cristo, que é uma igreja, como vida em comunidade. Pega o livro de Atos, que você vai ver que igreja não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Igreja era uma comunidade, onde de todos os que criam era um o coração, um o espírito. Nada era de ninguém, tudo era de todos. Não havia necessitado entre eles e muitas maravilhas se fazia no meio do povo. Partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração, iam caindo na graça de todo o povo, e dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está lá em Atos 2, está durante o livro de Atos todo, você vai ver isso. A igreja é vivida como uma comunidade até os seus 3 primeiros séculos. Na passagem do 2º para o 3º século ali, começa a influência de Constantino a entrar, e aí o odre começa a envelhecer. E aí cada vinho novo que Deus traz para a sua igreja é desperdiçado pelo rompimento do odre velho. Que eu e você possamos buscar sermos odres novos, ler a palavra de Deus, entender o que Jesus Cristo veio fazer com a sua igreja na terra, o que Ele quer da sua igreja na terra. Que eu e você nos proponhamos a ser odres novos, para que possamos não desperdiçar o vinho novo, que é a revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo à sua igreja. Vinho novo em odres novos. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, e Ele quer e Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse é o nosso 15 minutos de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.